Você já reparou que o desinteresse ele tá na moda? Cores chapadas, clean girls, minimalismo, tudo pequeno, tudo pouco. Parece que virou um símbolo de status ser a pessoa que não se afeta. Alguém que visualiza e não responde, eu sei que você é ou conhece algum amigo que é assim. A pessoa que troca de relacionamento como se estivesse trocando a skin de um jogo, que trata o entusiasmo como se fosse uma coisa infantil. A gente olha para o lado e vê essa estética bege, não só nas roupas, mas no comportamento. É como se ter uma opinião forte ou uma paixão declarada fosse um erro de uma etiqueta social, algo visto como infantil, algo visto como descartável. Hoje, o cool é ser inalcançável, mas ser inalcançável é, na verdade, muitas vezes, ser inexistente, é se anular. Tá fácil sustentar a ideia de que quem sente menos ganha, mas aí eu te pergunto, ganha exatamente o quê? Eu sou a Cacau Cavalcante e esse é o podcast Eu Sei Exatamente Onde Isso Vai Dar. Curte, comenta e se gostar, manda para sua amiga que, assim como eu e você, também é emocionada. E hoje eu quero falar exatamente sobre o estigma de emocionada e por que eu escolhi habitar esse lugar. E eu não sei se você já parou para reparar, mas toda essa estética pasteurizada, bege, blasé, clean girl, ela não somente serve para te afastar dos seus próprios sentimentos, como para te transformar numa massa de manobra. Essa é a estética do conservadorismo. É não somente um afastamento dos sentimentos, mas uma padronização das pessoas. Se você parar para pensar, lá na década de 80, na década de 90, existiu o advento da. Existiu não, né? Já existia há algum tempo, mas tinha o advento da televisão e ela entrou com força na casa das pessoas. E ali existiu uma padronização que vinha através do que era pregado pela mídia televisiva. Depois de um tempo, ali nos anos 2000, nos anos 2010, chegou a internet, aonde as pessoas elas quiseram ser diferentes. Não sei se vocês lembram, na época do MySpace, na época do Fotolog, na época do Orkut, existiam várias tribos, várias pessoas diferentes que traziam ali uma estética e um posicionamento de uma contracultura muito forte naquele momento. E aí, junto com os influenciadores da internet, tudo voltou a se padronizar. As pessoas que começaram a buscar novamente os corpos perfeitos, as ideias perfeitas, a estética perfeita. Tinha que tudo ser muito moldado e muito bonito para poder ser vendível. Vendível, essa palavra existe também? Acho que, enfim, vendível para publicidade. No fim das contas, a gente sempre acaba caindo não somente no capitalismo, mas como também na publicidade. Então, é de se questionar por que essa estética conservadora ela tá tão forte hoje em dia. Será que também não está caminhando junto com as ideias conservadoras que vêm crescendo muito, principalmente entre os jovens nessa última década? Será que também não é uma questão de um interesse maior de que você não se questione e você corra atrás de ser igual às outras pessoas para que tudo seja mais fácil de lidar e o lucro seja maior? Porque se você parar para pensar, a estética clean girl mesmo, ela parece ser muito básica, mas você gasta rios de dinheiro com skincare. Você gasta rios de dinheiro para ter o cabelo num lugar e não ter um pouquinho de frizz. Você gasta rios de dinheiro para manter ali aquela roupinha que, nossa, tá nos tons perfeitos para encaixar num corpo que não tem nenhum tipo de defeito, entre muitas aspas, e você precisa de rios de dinheiro para poder manter aquilo que parece tão básico. Então, será que quando você julga a estética alheia, principalmente vinda da periferia, e depois usa isso como referência, como, nossa, algo que veio da gringa, por exemplo, as unhas com alongamento, que muita gente fala que é pobre, que é coisa de gente fubanga. Os cílios, né, as extensões de cílios, que muita gente também fala, que é coisa de pobre, coisa de fubanga. Aquela estética de roupas coloridas, de cortes diferentes, que tem uma força, sabe? Que comunica alguma coisa. Isso também não é para que você
Pare de questionar o que é um movimento cultural. As tatuagens, gente, tem gente que está tirando as tatuagens, gente que está tirando o piercing, gente que fala que isso já não combina mais com a estética. O que é tatuagem se não a reafirmação da sua personalidade, da sua identidade? Você está se colocando e se reafirmando como uma pessoa única no mundo, porque ninguém vai ter exatamente as mesmas tatuagens, exatamente com os mesmos traços, nos mesmos lugares, do mesmo jeito que você. Quando você retira até isso de você, é exatamente para que você possa ser igual a todo mundo. E tem coisa mais triste do que isso? Para mim não tem. Eu tenho para mim que a vida blasé é uma forma gourmet de covardia. Se você me chama de emocionada e usa isso como um insulto, eu quero te convidar para você ouvir esse podcast até o final, para saber se até lá você muda de ideia. O Bauman, ele explicou isso muito bem quando ele veio conversar com a gente, veio falar pra gente, explicar pra gente sobre relações líquidas. E para mim, hoje a gente atualizou o conceito para algo pior. Hoje a liquidez, ela virou não somente um afastamento, como um escudo. As pessoas têm pavor do vínculo porque o vínculo exige responsabilidade. Elas têm medo de demonstrar afeto porque a vulnerabilidade, ela foi confundida com fraqueza. Então o que elas fazem? Elas se protegem atrás de uma embalagem de desapego, que na verdade é só medo de falhar. Elas não criam laços porque têm medo de serem afetados. Eles não se jogam em novos projetos porque têm medo de serem vistos falhando ou até mesmo tentando. Para essa galera, ser cool é ser apático. Mas eu te pergunto, desde quando a falta de pulso, a falta de posicionamento virou uma meta de vida? Existe uma diferença aqui entre o desapego real, que é tipo a virtude espiritual de quem não se escraviza pelas coisas, sabe? Ó, o capitalismo chegando aqui de novo. O desapego fashion, sabe, dessa geração, é só um mecanismo de defesa contra a rejeição. Se eu não me importo, não tem como eu me machucar. Se eu não tento, não tem como eu fracassar. Que vida pequena é essa onde a vitória é apenas não sentir nada? Brega é essa performance exaustiva de fingir que nada te toca. É essa economia de afeto que te deixa rica de nada e pobre de vivência. Eu não consigo ser assim. Eu tento ser misteriosa e aí no fim eu tô rindo alto e contando da minha vida para estranhos. Eu deixo o momento me levar. Eu me recuso a viver a vida em tons de cinza porque tem gente que não gosta ou não suporta uma vida que é repleta de cores, sabe? Viver com encantamento não tem nada a ver com ser Alice no País das Maravilhas, sabe? Muito menos fé nas malucas. Pelo amor de Deus, sabe? Não tem a ver com impulsividade ou com descontrole. É olhar para os detalhes, sabe? É um café muito bem feito. É um projeto que dá frio na barriga. É uma arte nova. É uma pessoa que você conheceu. É uma tatuagem que eu vou fazer. É permitir que aquilo me mova, sabe? Eu quero conhecer gente nova, eu quero sentir aquele impacto da dúvida e da emoção do quem é você, sabe? Eu quero tentar o que eu nunca fiz, mesmo morrendo de medo, com consciência da finitude das coisas, sabe? Que é a única certeza que a gente tem na vida, é que as coisas elas vão acabar. A gente age como se a gente tivesse séculos pela frente, como se pudesse desperdiçar esses encontros e a chance, sabe, as chances da nossa vida só para poder manter uma pose. Só que a verdade é que viver é estar permanentemente exposto. Você cria uma bolha à sua volta que te protege do mundo e de todas as coisas ruins que existem nesse mundo. Só que ao mesmo tempo, ela te protege das coisas boas que existem nesse mesmo mundo. Nada na vida é unilateral. A diferença entre ser emocionada e ser uma louca infantil é o discernimento. A louca ignora o perigo,
a opinião dos outros, o espaço dos outros, é egoísta, age por impulso e sem pensar, sabe? A pessoa emocionada, ela vê o perigo, sente medo, mas decide que o objeto de desejo e da sua curiosidade vale mais do que o risco, sabe? Ela vai com calma, ela respeita limites, ela entende seu próprio lugar. Ser emocionada exige uma inteligência emocional muito maior do que ser uma pessoa apática. Para ser apática, é só você se fechar. Para ser emocionada, você precisa saber lidar com a queda se ela vier. E ela sempre vem. São altos e baixos. Enquanto o mundo se esconde atrás dos filtros da indiferença nas relações, há os filtros de conveniência mesmo. Eu prefiro saber que cada momento ele pode ser o último e aproveitar dessa mesma forma, sabe? Eu sempre levo pra mim que se de alguma forma eu preciso me diminuir pra caber na realidade de alguém, então quer dizer que não vale a pena, porque eu tô me anulando, sabe? E fazer isso por qualquer círculo social, na verdade, não é você se proteger e garantir amigos. É só você quebrar uma parte de quem você é pra poder ser aceita. E às vezes você tá querendo ser aceita pelas pessoas mais básicas e sem graças que você conhece. Então, sim, eu sou emocionada, eu sou interessada, eu sou afetável, eu me jogo, eu me apego, eu crio laços, eu sinto o luto quando eles se quebram também. Eu choro, e eu choro demais, às vezes até demais mesmo. Eu me apaixono, eu me desapaixono, eu conheço as coisas boas e as coisas ruins. Mas eu prefiro ser assim, sabe? É bem mais divertido. Eu não sei como você se sente por aí, ou se você até aqui já tá concordando comigo ou discordando comigo, mas a questão é que eu não tô aqui também para mudar a sua opinião, eu só tô para mostrar um outro ponto de vista, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de viver as coisas, para que com o tempo você consiga perceber também que se conectar com as suas emoções não é se conectar com algo quebrado, sabe? Ou que de alguma forma é descartável. Na verdade, a partir do momento que você reconhece as suas emoções, você consegue ir muito mais longe por si só. Você se permite encostar no mundo, você se permite conhecer as pessoas, criar laços, viver as coisas de uma forma mais intensa, mas também mais real. Então, ter medo dos seus sentimentos, muitas vezes, é ter medo dessa vulnerabilidade. Só que o mundo é vulnerável, o mundo é inconstante, e a gente também deveria ser. Se você está se fechando dentro de uma caixinha porque você tem medo de mudar, porque você tem medo de se afetar, você, na verdade, só está perdendo tempo. E eu vivo uma vida preferindo acreditar que se o mundo ele tá entediado, ele que se entedie sozinho. Essa palavra existe? Entender, entendi? Ele que fica entediado sozinho, sabe? Eu sempre vou escolher o encantamento. Eu escolho o risco. Eu escolho a vulnerabilidade. E eu sou a Cacau Cavalcante. E se for para viver, que seja de cabeça e de coração inteiro. Eu espero que a gente se encontre na próxima.